Meu nome é Marcos Aurélio Couto, mais conhecido no mercado como Marcos Couto. Tenho 42 anos, 2 filhos, casado, um filho com 18 anos e outro filho com 2 meses. Então, uma experiência fantástica. Eu ingressei no mercado de seguros nessa casa, basicamente onde a gente está fazendo essa gravação hoje, no Sindicato dos Securitários, em 1986, com 14 anos de idade. E desde então, jamais deixei o mercado segurador. Eu tenho que ser sincero que eu mal entendi o que era o mercado de seguros com 14 anos e começando a trabalhar tão jovem dessa forma. Eu tanto não sabia direito o que era o mercado, muito menos o que era trabalhar, né? Então eu cheguei aqui quase que acidentalmente, trazido pela minha mãe, que trabalhava aqui no Ministério da Agricultura, nesse prédio. E eu vim para ser office boy, na verdade mensageiro. E depois de fazer a entrevista, o Dr. Roberto Luz quis me conhecer. E aí ele chegou para mim e perguntou, você é muito pequeno, você é muito franzino, meio que me desafiou. E eu falei, sou, mas eu posso trabalhar, eu gosto de trabalhar. Ele, mas pode trabalhar, você sabe onde você está? Sabe chegar na Avenida São João? Aí eu falei, não sei não, mas eu aprendo. E, naturalmente, ele me contratou, mas não para ser office boy. Ele me tirou da função de office boy e me colocou para cuidar do arquivo técnico. E a razão disso foi porque, na verdade, eu estava na Avenida São João e não tinha a menor ideia nem de onde eu estava. Então, foi um começo um tanto quanto interessante. Já comecei tendo um desafio, porque foi lidar com algo novo, que era trabalhar e cuidar de um arquivo, mas também lidar com o rapaz que tinha sido promovido e foi rebaixado de novo para mensageiro. Então, é apenas uma história interessante de como eu comecei. Então, eu tenho muito orgulho que eu comecei aqui no sindicato, no sindicato patronal, em 1986. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, quando, então, eu tive uma oportunidade de... cuidava, nessa época, do arquivo, fiquei aqui como arquivista o tempo inteiro. Naquela época, os mercados de seguros era extremamente técnico. Ainda hoje a gente fala que é técnico, mas naquela época, ou no tempo passado, o técnico de seguros era muito valorizado e todas as discussões eram muito elaboradas. Então, nós tínhamos um arquivo gigantesco onde aqui no sindicato vinham as comissões técnicas de incêndio, de transportes, de lucros cessantes, de engenharia. Se reuniam os executivos das diversas seguradoras e vinham analisar os pleitos de uma ou outra seguradora para poder ter uma tarifação especial ou uma cláusula especial para algum determinado cliente ou cobertura. E eu fazia o atendimento desse grupo de executivos, levando os dossiês para eles e cuidando disso. Então foi uma experiência muito interessante, e interessante como o mercado funcionava. Você colocava todas as companhias juntas para decidir um cliente de uma dessas seguradoras, todos os demais davam opinião ou decidiam sobre o que cobria, como cobria, quais eram as restrições, quanto ia custar. Então era uma situação bastante distinta do que nós temos hoje no mercado, né? Que as seguradoras às vezes nem se falam. Eu saí daqui 1 ano e meio depois, tive uma oportunidade, aí a primeira oportunidade de ingressar numa seguradora, naquela época foi na Concórdia, Companhia de Seguros, isso em 1987. Fui convidado por José Carlos Varela Rabelo, que é hoje um corretor de seguros ali de Piracicaba, basicamente um dos pais que eu tenho no mercado de seguros, que me viu e decidiu dar uma oportunidade para aquele menino franzino e falou, vem trabalhar comigo que você tem futuro. E basicamente eu comecei carimbando a verbação, que a gente falava, de seguros de transportes na Concórdia, que era uma companhia interessante, uma companhia até grande, deveria ter uns 400, 600 funcionários, alguma coisa assim, ali na Paulista,
que era a fusão de um grupo japonês, que era o grupo Mitsui, e a Cooperativa Agrícola de Cotia do Brasil, que era uma grande cooperativa, uma grande empresa, e fiquei nessa seguradora por, acho que 6 anos e meio, mais ou menos. Sempre na área de transporte, como eu disse, comecei carimbando a verbação e saí dali basicamente porque, na verdade, eu já estava descontente. Eu achava que eu tinha uma capacidade técnica, eu já me via de uma forma e a empresa não me via, a gente acabou não chegando no entendimento e eu acabei saindo da empresa por força disso. E decidi que só ia começar de novo se fosse na função que eu entendia que deveria ser a função técnica, que era para ser chefe de seguros de transportes, basicamente. Fiquei um tempo desempregado, uns 6 meses, querendo honrar essa minha intenção. Eu acho que foi uma das épocas que eu mais aprendi, porque até então eu não tinha participado de processos de entrevista, até então eu nunca estava exposto, e foi muito interessante, muito desafiador, porque você é provocado nesses processos e aí você vê o que você sabe e o que você não sabe. E eu, apesar de achar que eu sabia muito, eu vi que tinha muita coisa que eu não sabia. E eu decidi que então eu ia cumprir aquele gap. E basicamente, nesse tempo, a gente tinha tarifas. E as tarifas eram verdadeiros livros, maior que a Bíblia. Então se pegava uma tarifa de seguro de transporte, para não dizer que tinha uma, tinha 3, mas eram verdadeiras Bíblias. E você tinha que entender daquilo e saber tudo que estava ali dentro. E eu decidi começar a resumir aquilo. E eu fiz um resumo de cada uma delas e datilografei uma infinidade de vezes durante esse período, para fixar tudo que estava ali. E isso me agregou demais, porque as coisas foram ficando, eu realmente conseguia nas entrevistas ter um desempenho bom, tecnicamente, e consegui, por fim, a posição que eu queria, numa seguradora nacional, numa seguradora na Seguros da Bahia, a ocasião, isso acho que era 1992, e uma seguradora que era uma seguradora muito interessante, apesar de nacional, do grupo BBM da Bahia, da família Mariani, e uma seguradora muito moderna para a ocasião. Apesar de uma seguradora bastante nacional e não internacional, como as que eram consideradas as melhores seguradoras, era uma seguradora que tinha um time técnico fantástico e uma gestão que era uma gestão primorosa, eu poderia dizer. Então, era estado da arte em tecnologia, o escritório era lindo, a gestão era muito eficiente. Então, na época, os 2 executivos que tocavam São Paulo, a Genor Trigo, que hoje tem uma empresa de consultoria, e a Elizabeth Rude Ramos, que é mais conhecida como Beth no mercado, hoje é a presidente da TRR, que é uma corretora, e basicamente quem me contratou foi a Beth. A gente teve um processo de entrevista e eu comecei lá como chefe do departamento de transportes e fiquei ali por aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos. Galguei a posição de gerência, que eu também tanto almejava, e que na verdade era o grande desafio para mim. Eu sempre fui de colocar desafios que eu considerava desafios grandiosos. Então, quando eu comecei a trabalhar e gostei de seguro e vi o que seguro podia proporcionar, primeiro de conhecer muitas coisas, de te abrir a cabeça, de um menino quase caipira, que não sabia nada, e quando eu fui trabalhar com Zé Carlos Varela, e ele era o gerente, o gerentão, né, porque o gerente era um belo cargo, hoje em dia pode-se falar que um gerente naquela ocasião era um diretor, um vice-presidente. Eu falei, eu quero ser gerente um dia. Então esse era o grande plano da minha vida, ser gerente. Então até hoje eu brinco que eu sou o gerente mais feliz que tem. Então acabei conseguindo isso na Seguros da Bahia. E um dia também estava querendo alçar novos voos, chegou numa situação que também não estava satisfeito. E basicamente entrei num acordo da empresa que eu ia deixar a empresa. E a gente chegou num acordo desse e durante essa semana eu ia cumprir meus 30 dias de aviso, toco o telefone, era um executivo do Rio de Janeiro me ligando, querendo saber se eu queria participar de um processo numa multinacional, que na época era a Signa Seguradora, isso em 1995. E esse processo foi um processo muito interessante, porque até então, apesar da companhia japonesa ser uma companhia multinacional, a gestão era muito local e você não tinha essa exposição verdadeira internacional. Foi um processo muito interessante, eu acabei tendo uma perspectiva de que aquilo realmente poderia me alçar para outros voos, idiomas, né, estrutura regional, internacional, e tive o prazer de ser escolhido dentro daquele processo como o gerente de transportes da Signa. Comecei lá em 95.
E lá eu fiquei nos últimos, fiquei 16 anos. Na verdade, fiquei até 2011, antes dessa minha recente posição agora. E foi uma companhia fantástica, onde eu fiz uma transição muito grande, muito boa de carreira. E a companhia também passou por diversas etapas de fusões e aquisições. Então eu comecei como gerente do Departamento de Transportes de São Paulo, da filial São Paulo. Depois assumi a operação nacional. Depois assumi a diretoria técnica de seguros de todos os ramos. Então, eu fui o que se chama lá fora P&C Manager, ou diretor técnico. E aí em 99, mas em 97 a Signa decidiu dividir a companhia, dividiu entre INA e Signa no Brasil. Eu fiquei na INA, que era o braço de ramos elementares, ou de P&C. E em 99 a ACE, que é uma companhia também internacional, foi e comprou a INA no mundo inteiro. Então a INA, que era uma companhia bicentenária, foi comprada por uma companhia jovem, uma companhia fundada em 1985. A INA é uma companhia de 1792 e foi comprada por essa companhia jovem e basicamente eu comecei essa companhia aqui junto com alguns executivos do zero no Brasil. Assumi logo que eles vieram para o Brasil, me ofereceram a vice-presidência na América Latina. Então eu tive a oportunidade de assumir a vice-presidência de transportes, não a vice-presidência da companhia. Então utilizando a experiência que eu tinha aqui no Brasil de seguros de carga, que é um ramo bastante complexo, bastante difícil de ganhar dinheiro, me ofereceram a América Latina. Eu fiquei de 2000 até 2005 como vice-presidente da operação latino-americana da ACE de seguros de cargas. E aí foi uma experiência também igualmente fantástica. Primeiro porque quando eu entrei lá na companhia em 95 não falavam nada de inglês, então tive que estudar, tive que buscar cumprir novamente os gaps que eu tinha, investi muito nisso, dediquei muitos sábados ao invés de estar na praia, e fiquei 5 anos. E foi uma experiência fantástica, multipliquei por 6 a operação da companhia, por 5 a operação, por 6 o lucro, e tive a oportunidade de, em 2005, voltar para o Brasil como vice-presidente da operação brasileira da ACE. O Flávio Bauer, que é um dos executivos também muito conhecidos aqui do mercado, à ocasião era o presidente da operação da companhia no Brasil, e ele me convidou para assumir a operação brasileira. Na verdade eu estava bem cansado também de América Latina, viajar, posição regional é bastante interessante, mas viajar tanto é algo que desgasta. Depois de 5 anos e meio eu queria aquietar um pouco no lugar, e o Bauer me fez essa oferta que eu aceitei de bom grado. Para minha surpresa, um ano depois, exatamente um ano depois, eu assumi em março de 2005, em fevereiro de 2006, o Bauer decidiu deixar a companhia e foi assumir a presidência da Marsh no Brasil. E aí a companhia fez um processo interno e externo de executivos, mais uma vez eu tive a felicidade de ser nomeado, e assumi então, a partir de fevereiro de 2006, a operação da ACE no Brasil. E lá fiquei como presidente durante 5 anos, até 2011. E foi uma experiência fantástica, porque além da primeira oportunidade como presidente, né, não interessa, na verdade todas as vezes que você avança para um cargo novo, aquilo que te trouxe até lá foi suficiente para te trazer. Não será suficiente para te manter se você não buscar algo mais, não quiser complementar com algo mais o esforço que você tem que fazer. E foi muito interessante, a gente tinha poucas linhas de negócio, abrimos diversas linhas de negócios, a companhia tinha 3 ou 4 filiais, eu levei a companhia a ter quase 18 filiais, se eu não estou enganado, em 5 anos. Nesse mesmo tempo, o mercado brasileiro passou pela grande transformação da abertura, mesmo que parcial, do mercado de resseguros. Eu consegui fazer todo o projeto e ter a aprovação do grupo internacional, então nós abrimos operação de ressegurador eventual, local, admitido. Então eu comecei tudo isso do zero, presidi as 4 companhias e depois fui fazendo a passagem de bastão para os executivos que a gente foi contratando. Até que em abril em 2011, na verdade, eu tive uma oportunidade, através de um processo de mercado, de headhunter, de conhecer um novo projeto que realmente me apeteceu por ser algo extremamente novo, um pouco fora do mercado de seguros, porque é um negócio que nós estamos em diversos ramos, um deles é seguro, mas é, na verdade, uma holding, e
participei desse processo e acabei decidindo aceitar a presidência da Tempo Assist no Brasil, que é uma empresa nacional, uma empresa jovem, uma empresa que acabou de completar 5 anos, mas uma empresa muito dinâmica, uma empresa que é resultado da fusão de 16 grupos ou aquisição de 16 grupos, de 16 empresas de diversos segmentos, que tem uma operação no mercado aberto, então uma empresa pública na Bovespa, então tudo isso muito interessante, com melhores práticas de governança corporativa, uma empresa grande, com faturamento acima de 1 bilhão, mais de 2.500 funcionários e 6 divisões, 5 divisões quando eu entrei, hoje 6 divisões de negócios. Então nós temos 4 divisões em saúde e 2 divisões em serviços. Nós temos uma seguradora, a Tempo Saúde Seguradora, nós temos uma empresa de dental, a Tempo Dental, nós temos uma empresa de serviços em saúde, que chama-se Tempo Saúde Soluções, com 2 marcas, Gama e CRC. Nós temos a maior empresa de home care, que é uma empresa chamada Medilar, e aí nós temos 2 empresas de serviço, a USS, que é a maior empresa independente de assistências no Brasil, e recentemente, após um ano lá da minha gestão, a gente decidiu fazer uma joint venture com uma nova empresa da Espanha, chamada Multiassistência, e lançamos no começo desse ano e anunciamos a 6ª divisão da companhia, que é uma nova empresa chamada TMA, Tempo Multiassistência, que é uma empresa que vai prestar serviço em regulação de sinistros no mercado brasileiro. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória em 20 e tantos anos, um pouco mais, acho que dá 25 anos ou um pouco mais, no mercado de seguros com 42 anos de idade. Então, eu costumo dizer que eu sou da velha guarda, então todo mundo que está nesse mercado há bastante tempo, eu tenho um relacionamento muito grande e tenho muito orgulho disso. Olha só, o mercado não está mais fácil do que era. O mercado de seguros é um mercado competitivo, é um mercado de muitos players, já teve todas as teorias possíveis, o mercado vai abrir, então vai desaparecer a maioria das companhias, as multinacionais vão chegar e vão dominar tudo, aí depois tem as situações econômicas, a crise vai acabar com o mercado, o Brasil é um mercado difícil, tem uma característica especial, mas basicamente eu sou um otimista. Eu tenho muita fé no mercado de seguros brasileiro, aliás, o desempenho do mercado segurador brasileiro ele sempre surpreende, mesmo com os contratempos de abertura, o mercado fechado, tanto faz. O mercado brasileiro ele cresceu, mesmo quando fechado, continua crescendo agora aberto, já passou por diversas crises, essa não é diferente. E tudo por quê? Tudo porque nós somos um grande país, somos um país com um potencial enorme, um país com um bônus demográfico e esse bônus também se aplica a seguros. Então ainda existe um universo muito grande de pessoas que não contratam diversos tipos de seguro, residencial, saúde, vida, previdência, mesmo empresas, existe um número muito grande de empresas PME ou até middle market que também não se protegem adequadamente ou não compram todas as soluções de seguros que deveriam comprar. Então, eu acho que a gente tem muito potencial. Eu, como acompanho também o mercado internacional, mercados maduros são mercados onde a participação do mercado de seguros normalmente bate lá entre 6 e 8. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai chegar nesse nível de madurez, talvez daqui 10, 20 anos, ou quem sabe um pouco antes disso. Vai depender, claro, de todos os contratempos que possam existir. Mas eu sou normalmente um grande otimista desse mercado. Bah, não sou gaúcho, mas essa pergunta é difícil. Como eu disse, eu sou sempre positivo, acredito muito no potencial, mas é muito difícil falar daqui a 50 anos. Realmente, eu acredito que vai estar muito melhor, vai estar um mercado maduro, como eu disse, um mercado que possa estar lá entre os seus 6% e 8% de participação, mas eu acho que o principal é que ele, e eu espero, na verdade, que ele continue reunindo características próprias do Brasil, como, por exemplo, o nosso mercado é um mercado cuja maior canal de distribuição é o corretor de seguros. E isso é muito particular e muito forte aqui no Brasil. E eu acredito que vai continuar.
Eu acredito que o Brasil, eu sempre, mesmo todo o tempo que eu tive em multinacional, eu sempre defendi muito a questão da cultura do Brasil, entender a cultura. E posso falar com propriedade sobre isso, porque trabalhei por mais de 15 anos entre ingleses, americanos, europeus, e eu sempre via eles muito falando da cultura do México, da cultura da Rússia, da cultura da China, da cultura da Índia, e poucas vezes eles falam ou querem aceitar que o Brasil tem uma cultura no mundo profissional, ou nos mercados. E eu sempre fui de que aqui tem cultura. Aqui tem que as pessoas gostam de fazer negócios com as pessoas que elas confiam. Não é tão marcante quanto na Índia, talvez, pela forma como é organizado, ou na China, onde a intermediação, o negócio quase não existe sem a intermediação pessoal. Mas é pontualmente um mercado que ele tem uma cultura própria. E eu acho que o Brasil vai continuar tendo essa força dessa cultura própria. Eu acredito que o mercado vai crescer em todos os sentidos, novos ramos, existe uma quantidade de seguros. Existem seguros que até hoje não são permitidos ser realizados no Brasil. Tem uma grande discussão aí sobre alguns ramos, se isso potencializa ou não potencializa o sinistro, como por exemplo sequestro. Agora tem algumas novidades sobre isso, mas isso é um debate antigo e muitos outros. Mas eu acho que a gente vai ser um mercado maduro, vai ser um mercado entre 6% e 8%, vamos ter um leque importante de produtos, vamos ter aqui todos os players globais importantes. Eu acho que é quase impossível um player global querer ter relevância sem estar no mercado brasileiro, com o potencial que nós temos de população, de economia, de tudo isso. E espero que a gente continue tendo boas e grandes empresas nacionais. Eu acho que isso é saudável. Eu adoro ver o Bradesco bem, a Porto, o Itaú. Eu acho que isso é extremamente saudável, assim como o nosso modelo de distribuição através de corretores, que também eu espero que cada vez mais profissionais, cada vez mais investindo aí na sua especificidade da categoria de corretagem, mas que hoje em dia a gente tem representação muito boa para isso, né? Antigamente nem isso a gente tinha. Então eu acho que vai ser um mercado não tão distante do que nós temos hoje, mas mais sofisticado. Bem-vindo! Esse é um mercado apaixonante. É um mercado onde você tem uma oportunidade de conhecer as coisas mais distintas que você pode imaginar. Talvez isso seja o grande encantamento do mercado de seguros. Você tem que entender de outras indústrias para poder prover soluções para aquelas indústrias, para aqueles segmentos, para aquele serviço. Então é um mercado apaixonante. Tem que gostar, tem que realmente se encontrar, tem que entender que aquilo é o que lhe apetece, é o que ele realmente se identifica. E eu acho que como carreira tem que pensar grande. É uma das frases que eu mais gosto, que não é minha, mas é pensar grande dá quase o mesmo trabalho de que pensar pequeno, para não dizer que dá o mesmo trabalho. Então tem que pensar grande. Agora eu só gosto de completar dizendo o seguinte, só que tem que executar o hoje. Você tem que pensar grande, tem que pensar no longo prazo, mas tem que executar o hoje. Tem que entregar o resultado do trimestre, tem que entregar o resultado do ano. E não adianta querer ficar achando que daqui 5 anos você vai ser gerente, diretor, se hoje você não tem... Se você pudesse se avaliar, eu sempre falo para o meu pessoal, que nota você se daria? Na nossa empresa hoje, nós temos um modelo de meritocracia muito forte, onde desde o nível de coordenador as pessoas têm metas individualizadas. E eu cheguei lá, a meta era 5, e eu subi a meta para 7. Eu sou muito exigente com as pessoas. Sou exigente comigo, sou exigente com a minha família, sou exigente com meu filho, e vou ser exigente com as pessoas que trabalham comigo. E eu acho que 7 é uma meta boa, não é uma meta ótima não. Então, se alguém não tem interesse de tirar nota 7 na escola, se o ranking é de 1 a 10, ele vai estar na média. E essa é uma outra coisa que eu digo. A média é muito perigosa. Cuidado que a média te limita. Então, de novo, eu sempre falo para o meu filho, falo para o que tem 18 e vou falar para o que tem 2 meses. Você tem que estar um pouco acima da média, 10, 20%, ou quanto mais você puder. Porque na média você não vai fazer a diferença. Então, para fazer a diferença, tem que estar acima da média.
Primeiro, eu sou um jovem, né, na ANSP, né? Eu fui recém-nomeado ano passado como membro acadêmico, com muito orgulho, Dr. Paulo Castro, que me indicou. E eu acho que essas são uma das coisas interessantes. E eu estava falando um pouco antes sobre as características do nosso mercado, o que o mercado brasileiro tem. E o mercado brasileiro tem há muito tempo também um lado institucional bastante elaborado, bastante robusto. E eu acho que isso nos diferencia. Eu conheço diversos outros mercados latino-americanos e mesmo europeus. E poucos têm um lado acadêmico, um lado institucional tão forte quanto tem o mercado brasileiro. Desde a indústria da mídia especializada, assim como as instituições institucionais, né, que estão aí para colaborar com esse mercado e com o desenvolvimento. Para mim, a ANSP é fundamental nesse processo. O trabalho que executa, assim como esse que nós estamos fazendo agora, é de uma contribuição enorme. Reunir pessoas que são pessoas, antes de mais nada, apaixonadas e executivos que realmente têm esse mercado como primeiro mercado e que podem deixar contribuições relevantes para o hoje, que são discutidos, apesar da função acadêmica, através da gestão hoje do Dr. Mauro Batista, mas são discutidos temas para hoje e para o futuro. Então, eu acho que essa é a maior contribuição da ANSP. E esse registro ou esse trabalho que está sendo feito também tem esse cunho, né, de colaborar com hoje, porque eu acho que os diversos depoimentos que vão ser feitos vão ter uma riqueza de detalhes ou de informações que vai contribuir para todas as pessoas desse mercado, como também vão nortear um pouquinho desse futuro dentro de tudo que vocês estão abordando. Bom, quero agradecer novamente ao Dr. Mauro Batista pelo convite. Me sinto lisonjeado por estar fazendo parte dessa história. Sou muito orgulhoso de toda a minha participação no mercado segurador e também da forma como sempre fui acolhido. Também espero estar aqui nos próximos 50 anos. Tenho só 40 e acho que a medicina vai ajudar e o seguro-saúde vai ajudar a me levar até lá. Então, espero que ainda existam inúmeras outras oportunidades que eu possa colaborar de alguma forma.